Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula, a nossa aula final do mini curso Terapeuta de Resultados. É hoje que a gente vai criar um momento muito importante, muito especial para você. Para nós é muito importante. Esse é o momento em que a gente finaliza esse mini curso e também é um momento em que a gente consegue fazer algumas coisas muito especiais. A primeira delas é trazer convidados, trazer pessoas que, como você, assistiram o minicurso e elas estavam em um momento que talvez seja de alguma forma parecida com o seu momento. Foram momentos e situações muito difíceis e essas pessoas fizeram o minicurso e para elas fez muito sentido continuar na formação. Então hoje a gente abre as inscrições para a formação do terapeuta, que é a possibilidade, caso faça sentido para você, de entrar em uma nova jornada e começar a fazer parte de um grande exército. Um exército do bem, um exército de pessoas que aprendem a se curar, aprendem a ajudar as pessoas a se curarem e aprendem principalmente que a vida pode ser próspera, pode ser digna, que você pode realmente viver a vida com mais saúde, com mais alegria. A gente fala de prosperidade. Não é prosperidade simplesmente ter dinheiro. Dinheiro faz parte, mas não é tudo. É preciso você ter relações saudáveis com a família, é você ter percepção saudável da vida, porque tem muita gente que tudo e qualquer coisa que acontece ao redor dela, ela entende de forma negativa. Ela entende como se fosse algo ruim. Tem gente que quando vê algum político fazendo algum anúncio, ele já pensa que tem corrupção por trás. Tem gente que quando alguém chega e diz que gosta dela, ou faz um gesto de carinho, a pessoa já acha que tem alguma coisa que essa pessoa está armando por trás. Eu conheço algumas pessoas dessas, infelizmente. E acaba que a vida fica se tornando densa, escura, pesada, sem graça e depressiva. Aqui não, a nossa mensagem é outra. A nossa mensagem é dizer para você que não importa o local onde você está, não importa o quão destruído você se sente. O que importa é o quanto você quer se levantar, sair daí e usar tudo que você viveu e vivenciou para transformar a sua vida e a vida das outras pessoas. Hoje, inclusive, eu vou contar a história do Pateta. Eu vou até pegar ele ali já já, para a gente poder falar isso, porque na quinta-feira passada eu disse que a gente ia explicar por que o Pateta tem tanto simbolismo aqui com a gente, tá certo? E a gente também vai explicar como funciona a formação, como ela é de forma simples, que qualquer pessoa pode fazer, que é online, você pode fazer no seu próprio ritmo, sem necessidade de ter que estar no horário certo, numa hora fixa, em algum lugar para assistir aulas. Então, você vai perceber hoje que há uma possibilidade muito mais acessível para você mudar a sua vida do que você imagina. Mas isso vai ficar para o final. Por quê? Porque nesse momento eu tenho o prazer de chamar aqui duas pessoas que eu aprendi a ter um carinho muito especial pelas suas posturas, pela sua maneira de viver, pela maneira com que ajudam pessoas, pelo desempenho que tiveram e, acima de tudo, pelo bem que estão fazendo à humanidade. Então, eu gostaria que você recebesse com muito carinho agora essas duas pessoas, a Aline Bueno. Seja bem-vinda, Aline, tudo bem? Obrigada, professor. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão assistindo esse encerramento do minicurso. É um grande prazer estar aqui com vocês. Que bom. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E gostaria de trazer também o Ellison. Tudo bem, Ellison? Boa tarde, professor Jair. Uma imensa alegria poder estar aqui contribuindo com o minicurso. Muito obrigado pelo convite. Com certeza será uma tarde maravilhosa para todos nós. Que ótimo. Bem, gente, esses são os nossos convidados, tá certo? Para dividir aqui a tela, eu vou dividir aqui no meio, ficar somente a Aline, primeiras damas, né? Depois os homens, tá certo? E aí, daqui a pouco, quando eu terminar com a Aline, o Ellison vem. Se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Se a gente conseguir capturar aqui, a gente coloca na tela e pergunta diretamente a ela. Mas eu vou ler aqui e já vou fazer muitas perguntas que vocês querem saber também para ela, para ajudar a dinâmica do processo, tá certo? Nós queremos ser o mais breve possíveis, mas a gente quer ser também detalhado, detalhista. A gente quer mostrar para você como é essa realidade. Tá certo? Então, Wellington, me dá só um minutinho, já retorno com você, tá bom? Muito Tá obrigado, meu bom. amigo.
Aline, me diga uma coisa, por favor. Você está aqui no Uhum. final do minicurso. Eu lhe convidei, como convido outras pessoas, porque nós gostaríamos muito que quem estivesse aqui tivesse a tranquilidade de falar com quem está assistindo o minicurso o que é realmente a formação de terapeutas, o que não é, se o que eu falo é verdade. Tem uma coisa que eu digo, que é o seguinte: eu vou dar superpoderes a você, eu disse isso na quinta-feira, eu vou dar a você superpoderes para que você se transforme num super-herói, para que você possa ajudar você, resolver sua vida, ajudar quem você ama, ajudar as pessoas que vão em busca de você, porque vão precisar de sua ajuda, fazer com que você tenha liberdade financeira, liberdade geográfica e que você possa prosperar na sua vida em todos os sentidos. É muita promessa para alguém fazer, né? E aí eu também vou querer daqui a pouco saber de você honestamente se realmente faz sentido o que eu disse, se eu cumpri tudo aquilo que eu falei. Tá certo? Então vamos começar. Em que momento da sua vida você nos encontrou ou a gente nos encontrou? A gente encontrou você? Como é que foi essa história? Como é que foi isso? Como é que foi seu contato conosco? Por favor. Eu estava num momento de muita dor, carregando muitas dores. Fui vítima da inveja, da mentira, da fofoca, da calúnia, da difamação, do abandono, da perseguição, manipulação, ameaça. Então, assim, era muita dor, era muita tristeza e a ansiedade foi tomando conta, eu fui me isolando e chegou um momento em que aquilo que era um prazer para mim, que era estar no meio das pessoas e compartilhar e acolher e tudo mais, se tornou algo muito difícil. Então, eu fui me isolando no meu quarto. E no decorrer disso, eu comecei a ter fortes hemorragias que demoravam em torno de 30 dias. Os médicos não conseguiam fazer nada para que parasse, então às vezes eu tinha um intervalo de 10 dias e voltava tudo de novo. Era cobertores dobrados, toalhas dobradas, eu não conseguia mais ter uma vida normal. E eram muitas noites sem dormir, eram muitas noites de crises, que eu acredito ali já entrando no pânico, porque o meu coração parecia que ele ia dividir ao meio. Era uma dor horrível, eu não conseguia respirar, era um desespero. Eu encostava nessa parede aqui, ó, Que de agora está pé, cheio de certificados de terapeuta. é, agora é a parede da vitória. Eu encostava ali muitas noites e ficava de pé. E meu esposo, ele ficava desesperado, ele ficava nervoso, porque ele não sabia o que fazer para me ajudar. Ele queria fazer algo, mas não estava no alcance dele. E era tudo novo, porque não tinha tido contato com ninguém sofrendo com ansiedade, não tinha o conhecimento, eu também não tinha, né. Então, foram muitos momentos de humilhantes, né, indo para hospital, às vezes sendo envolta por lençóis, porque não tinha o que continha, era injeções, era soro, e nada resolvia. E a médica disse: "Eu acho que a única solução é operar você, tirar seu útero, fazer uma cirurgia, porque não vai conseguir conter". Então, todas as dores que eu fui reprimindo, porque eu tenho uma outra história atrás de tudo isso. Eu tenho filhos que eu fui presenteada, e a primeira coisa que acontece com a gente que é mãe, é pensar nos filhos. Então eu não estava sendo mãe deles mais, eu não estava sendo esposa mais. E meu esposo falava: "Cadê aquela mulher feliz, alegre, que brinca com todo mundo?". Os meus filhos vinham e falavam: "Mãe, você precisa comer", preocupados. Então isso foi me deixando cada vez pior. E aí eu fui entendendo, né, num certo tempo, o que que era, mas nós vamos chegar lá. Então, num desses dias de muito desespero, numa tarde, eu estava aqui, que aqui era o meu quarto. Aqui foi o momento da minha extrema dor. Aqui foi o lugar onde as luzes se apagaram e eu fiquei aqui, na escuridão. Literalmente, era uma escuridão. As luzes apagadas, que eu passava dia, que eu passava noite, Isso e os durou medos quanto aumen tempo? oi? Isso durou quanto tempo? Isso durou 9 meses. Nossa.
de terror. Graças a Deus a TRG apareceu, porque senão até onde será que isso iria, né, professor? E as coisas iam evoluindo muito rápido. Hoje você tá mal, amanhã você tá o dobro, e depois vai se tornando uma bola de neve. Você pensa assim, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Não, eu vou me reerguer, eu vou conseguir. Só que chega à noite, você não tem paz, você não consegue dormir. Chega de manhã, você já fica com medo daquele dia, do que vai acontecer, não consegue fazer nada, e você se frustra, se sentindo a pessoa mais inútil do mundo, porque você não consegue fazer nem por você. E você vê que você tem filhos de menores que precisam de você, que você tem uma casa que você coordenava, um esposo que precisa de você, e você se sente nada. E aí, nesse dia, à tarde, eu estava um dia que eu já pensava, professor, que a minha solução ia ser a morte. E quando eu entrava no banheiro, eu ia tomar banho, eu não sabia se eu tomava banho ou se eu lavava o banheiro. Era horrível. Eu falava, eu vou morrer, eu já estava com anemia profunda, fazendo reposição. E eu guardava aquilo para mim, eu não queria assustar meu marido, assustar meus filhos, porque ele se apavorava com a situação e ficava nervoso por não conseguir fazer nada por mim, porque ele sempre tenta fazer tudo o que ele pode, e naquele momento eu não tinha como. E aí, eu estava aqui na minha cama, e fiquei de joelhos no pé da cama, e falei, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Para mim, eu acho que o meu caminho, eu estou encaminhando para a morte, eu não sei o que vai ser de mim, me ajuda. Se tem algo na minha vida que pode mudar a minha história, que pode me tirar dessa situação, fala comigo, mas fala de uma forma diferente, me dá um sinal. E eu tinha deixado o meu celular em cima da minha cama, e eu tinha uma conta, é a conta que eu tenho no Facebook agora. Eu só tinha criado essa conta, eu não postava nada, eu não fazia nada. E o Facebook abriu, e o vídeo do professor. Então, professor, não tem coincidência, sabe? Foi uma resposta, eu entendi como resposta naquela hora. Eu levantei e falei, nossa, o que ele está falando? E as pessoas sempre falavam, você é muito calma, você é uma pessoa que a gente gosta de conversar, então vinha aquilo, mas naquele momento eu não queria conversar com ninguém, eu precisava ser cuidada. E quando o professor falou, eu falei para ele, eu tenho a oportunidade de cuidar de mim, de sair dessa situação, e depois ainda posso ajudar pessoas, que é o que eu sempre amei fazer. E ali eu ouvi uma vez, voltei o vídeo de novo, voltei o vídeo de novo. E falei, pronto, fiz minha inscrição. E aí eu falei pro meu esposo, nossa, eu vi um vídeo e eu fiz uma inscrição para um mini curso. Ele falou, tá bom, ele sempre apoia, né? Tá bom, mas eu acredito que na cabeça dele, ele falou assim, coitada, ela tá dando conta nem dela, como que ela vai estudar? Tá. Aí foi assim que a TRG me encontrou, ela me encontrou. O professor Jair me encontrou naquele vídeo. E aí eu fiz um mini curso e fiquei maravilhada. Só no mini curso eu sentia que algo tinha mudado dentro de mim, sabe? Naquela escuridão toda, acendeu-se uma lampadazinha. E eu falei, poxa, é isso, eu tenho certeza que é isso. Eu tinha aquela certeza, eu quero fazer o curso. Mas aí chegou o domingo. Esse domingo que nós estamos aqui, quando eu cheguei nesse dia, eu queria muito fazer a inscrição, mas a gente não tinha condições financeiras, a gente estava passando por muita dificuldade. E eu pensei mais uma vez e falei, meu Deus, se essa é a resposta, se é para mim fazer esse curso, como que eu vou fazer para me pagar, né? Então, uma resposta. E aí o professor fez as entrevistas e falou que ia estar abrindo para as inscrições, eu recebi uma ligação no meio da live. E eu atendi rapidamente, que eu queria voltar para a live, e a pessoa percebeu na minha voz, perguntou como eu estava, eu falei, estou bem, estou melhorando, né? Sempre tentando manter as aparências. Mas a tua voz está triste, o que está acontecendo? Eu falei, é que eu fiz um mini curso, é tudo o que eu mais quero fazer nesse momento, mas eu não tenho condições de pagar a mensalidade. Essa pessoa falou, então, pois volte lá, faça a inscrição e mande esses boletos para mim, você vai fazer esse curso. Aí eu falei, mas como assim, né?
não vai te fazer falta. É sempre daquela questão de pensar no outro. Não, você vai fazer, você vai fazer. Aí eu falei, ah, então tá, o professor já vai chamar para inscrição, eu não posso perder minha vaga. Aí desligou a ligação, eu já vi outra pessoa, né? Voltei, vi o restante da live, o professor chamou para as inscrições, eu fiz a minha inscrição, foi a melhor sensação que eu pude ter. Já me sentia vitoriosa ali. E ali começou. Dentro desse quarto de muita dor, dentro desse quarto de muito choro, se tornou a minha sala de aula. E meus filhos iam para a escola no período da tarde, então eu fiz um compromisso comigo. Não, se eles entram na escola 1 da tarde e saem às 6h30, eu também vou estudar, eu vou para minha sala de aula, eu vou para minha escola, eu não preciso nem sair de dentro de casa, né? Era levantar da cama e sentar na mesinha com a cadeira que estava ali e fazer as aulas. E eu me dedicava muito em cada aula. E o prazer que eu tinha de fazer a aula era tão grande que eu tenho o curso todinho, até as aulas que o professor deu em mentorias, eu tenho todas elas escritas no caderno. Porque eu gosto de escrever, eu gosto de ter ali na minha mão, de sentir. Então, eu escrevia, o professor dava exemplo, eu anotava, e com muita alegria. E aquilo tudo foi fluindo dentro de mim de uma maneira tão grandiosa, porque a TRG ela é tão poderosa que até hoje, eu busquei uma palavra só para descrever a TRG. E eu não consegui encontrar. Eu não consegui encontrar. E a única resposta que eu tenho para mim é que Deus, ele escolhe pessoas especiais e capacita. E eu tenho certeza que, sabendo a história do professor e sabendo o guerreiro que tu és, ele olhou para você e viu algo especial e falou, peraí, é para ele que eu vou entregar essa ferramenta. Porque ele realmente vai honrar esse legado, na intenção de ajudar muitas pessoas. Te entregou. E quando eu recebi as cartas, professor, essas cartas, elas são preciosíssimas. Eu amo as minhas cartas, eu cuido delas com muito amor e uso elas diariamente. E eu entendi. Não, ninguém explica Deus, então ninguém vai conseguir explicar com uma palavra só a TRG, porque eu tenho certeza que foi inspirada por ele. Porque na hora da resposta, aqui dentro desse quarto, naquelas luzes apagadas, foi ele que falou comigo, foi ele que deu a resposta para minha oração. Na hora das aulas, professor, eu não lembrava de quando eu tinha me sentido tão feliz enquanto eu estava ali assistindo às aulas. Era uma vibração diferente, é algo diferente. Não consigo explicar com palavras o que eu senti ali. Eu ainda sinto, né? Porque eu acredito que todo terapeuta, quando vai rever uma aula, ele revive aquela emoção. Nunca deixa de existir. É muito forte. Então, saber que eu estou num exército, que é um exército de salvação, me traz uma alegria imensa, imensa. Porque fazendo as aulas, eu já estava me autorreprocessando. A minha melhora foi vindo muito rápida. Só que, na minha cabeça, eu precisava de um tempo para entender tudo aquilo que estava acontecendo, porque eu estava aprendendo, né? E aí, em dezembro de 2022, porque eu estava passando por isso desde janeiro, eu entrei para o minicurso em outubro. E eu fiz o curso, eu me formei como terapeuta TRG no dia 3 de dezembro de 2022. E eu já Caramba. estava muito bem. E ali, eu percebi que eu tinha uma grande facilidade de me auto-reprocessar. E ali, eu percebi, falei, pronto, eu vou fazer o seguinte, eu tenho mês de dezembro, eu vou fazer meu auto-reprocessamento, vou voltar, vou buscar, vou vasculhar, e enquanto isso, eu vou começar a fazer as minhas postagens, e vou montar a minha agenda. E eu tenho certeza que se essa resposta, eu vou começar janeiro, com a minha agenda já, com clientes. Okay. Fiz o auto-reprocessamento, foi algo assim, também inexplicável, porque eu sentia como se eu tivesse uma criança no meu útero, a minha barriga mexia. Por muitos dias eu sentia minha barriga mexendo, eu cheguei até a achar que eu estava grávida, fiz exame. Era algo assim surreal. Não tive mais hemorragias, comecei a ter a vida normal, voltei às minhas atividades,
Aquele dezembro foi, assim, um marco para mim. As coisas começaram a mudar, ainda existiam as dificuldades, nossas limitações financeiras, O mas quando eu cheguei, sangramento. já tinha parado. Com fazendo o curso e o autorreprocessamento, parou, professor. Eu comecei em janeiro, sem isso, sabe? Sem essa perseguição, que para mim era uma perseguição, porque eu falava, eu vou morrer, gente. Como que pode uma pessoa ficar tanto tempo desse jeito? Eu estava fazendo uma reposição de ferro, tomando vitamina, sabe? Tava bem magrinha, né? E eu sou oral, então, não dá. Aí, professor, você imagina, a ansiedade, ela pode fazer a pessoa comer demais ou pode fazer ela parar de comer. Eu estava tão mal que eu não me alimentava, eu não tinha vontade de nada, de nada. E então, a TRG fez tudo isso num tempo muito curto. Então, assim, tudo aquilo que o professor fala, realmente acontece, gente, é real. Vocês que fizeram um mini curso, acreditem, vocês não têm noção do quanto a TRG é poderosa. Vocês vão entender isso quando vocês estiverem já passando pelo anjo, né? Fazendo o curso, primeiramente, vocês já vão perceber, passando pelo anjo, quando começar os atendimentos. Eu comecei em janeiro, eu lembro que eu comentei, eu fui lá no suporte, comentei, comecei com 5 clientes por dia, pagantes com R$ 50, mas eu tinha uns pro bono também. Os pro bono nunca vão perder o lugar deles, tem uma porcentagem ali que é deles, né? Então, eu comecei muito feliz, porque eu pensei assim, poxa vida, como que isso é tudo real, como essa resposta é verdadeira. Eu já comecei no primeiro mês com essas pessoas, professor. A primeira coisa que eu fiz foi ir no mercado fazer uma compra. Você não havia contado, tinha falado ainda. É tanta coisa para falar, que se eu ficar aqui, eu vou ficar até a semana inteira. O pessoal do minicurso mas vai ficar a semana inteira ouvindo, porque tem muita coisa. Primeiro mês, eu já fiquei muito feliz, porque foi maravilhoso. Com R$ 50, quando eu fui fazer as contas, eu fiquei muito grata pelo que estava acontecendo. Seguindo os atendimentos, fui amadurecendo meu pensamento. Em março, eu já tinha condições de pagar o meu curso do Master Terapeuta. Falei para a pessoa assim: olha, eu já tenho condições de assumir as parcelas do curso. Eu te agradeço até aqui, mas se você quiser, eu assumo agora. Ela falou: eu vou pagar até o fim. Eu te falei que ia pagar até o fim, eu vou pagar até o fim, até a última. Eu falei, então tá bom. Então, eu te anuncio aqui, então, que eu vou fazer a formação avançada. Ela falou, vai que você merece. E aí eu fiz, já tem 1 ano que eu sou Master Terapeuta. Então, já tinha condições de pagar o curso, já tinha condições de ajudar na minha casa. Contei lá no grupo de suporte também, comprei os móveis aqui, porque aqui onde foi o quarto, a escuridão, a dor, foi a sala de aula e é meu consultório. Eu vou fazer algumas mudanças, que a gente vai amadurecendo, vai entendendo tudo que o professor fala, gente. Escrevam, anotem aí, porque é verdade. Montei o escritório, montei a recepção, mas, professor, eu não consegui fazer nenhum atendimento presencial, assim, teve algum meio escondidinho, mas assim, que fosse do início ao fim, porque vai tudo para online. Para online, eu consigo ter um controle na minha agenda fantástico. Eu consigo atender mais pessoas no presencial. Você tem aquele caso que a pessoa vai chegar, às vezes ela pode demorar um pouco para sair, aí você tem outro cliente. Então, você vai usar mais tempo. Então, eu consigo atender mais pessoas no online. Então, varia. Eu coloquei mais ou menos assim, como eu estou agora, por exemplo, atendendo, né? Tem dias que eu começo a atender às 7, são dias variados, mas, por exemplo, é das 8 às 10 da noite. Mas tem dia que eu começo às 7, né? Eu vou almoçar às 11, volto a 1, mas tem dia que eu tenho atendimento às 11. Então, assim, tem dia que eu tenho 13 atendimentos, tem dia que eu tenho 14, tem dia que eu tenho 15. Então, varia um pouco. Mas a maior parte são 13 atendimentos. Então, assim, isso já começou no terceiro mês que eu atendi. E eu faço lista de espera. Eu já fiz Então, mais. Oi? não diga. Eu já fiz mais de 4.000 sessões. Eu quis contar para mim saber.
Gente, olha só o que ela está falando. Ela começou a atender e eu oriento. Eu digo, eu tenho um método para você ter sucesso na nossa terapia. É somente você atender. Por quê? Quando você atende pessoas, as pessoas ficam encantadas. A Aline estava comentando há alguns minutos que teve uma pessoa que tinha feito. Isso foi antes de a gente entrar ao vivo, tá? Ela comentou que estava atendendo uma pessoa que tinha 10 anos de fazendo sessão, não é isso? E aí, Isso. na primeira sessão que você atendeu, aconteceu o quê, Aline? Ela falou: Poxa vida, eu estava pagando para conversar, eu fiquei 10 anos pagando para conversar, porque nessa primeira sessão eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Ela acessou 3 traumas que ela tinha do 0 aos 10 anos. E resolveu os 3 traumas em uma sessão. Em uma sessão. Gente, a pessoa passou 10 anos. É por isso que eu falo, eu não falo mal da terapia de fala, terapia tradicional. Mas eu sei o quanto os meus colegas psicólogos são frustrados com isso. Porque você é treinado só para ficar ouvindo as pessoas. Isso não resolve. Porque um amigo também escuta. Claro que não tem todas as técnicas, mas ele vai escutar. Mas para resolver, é preciso ter uma ação mais específica. É isso que você aprende aqui na TRG. Ela falou também que você pode, quando você termina, você pode passar pelo seu anjo. Eu já falei disso e vou reexplicar. O anjo é a pessoa que terminou a formação de terapeutas. E aí ele tem uma área em que a gente dá de bônus para você, tá certo? É uma área em que você pode automaticamente, quando você imprime seu certificado, você já passa a fazer parte dela. E aí você pode disponibilizar a sua agenda. Eu quero atender toda terça-feira, de 7 até as 10. Esse horário aqui é livre. Então, várias pessoas que estão fazendo o curso, que terminaram o curso, procuram você, agendam a sessão e você vai ser o terapeuta deles. Você já pratica e ela também pratica, porque vocês dois são formados. Então, ele é o anjo e você vai ser o tutelado. Só que quando terminar isso, ou até mesmo perto de terminar, você vai lá e já se cadastra para você ser anjo de outras pessoas e você praticar com outras pessoas. Quer dizer, ali você já começa. E aí eu sugiro, atenda o máximo de graça no começo, para você pegar a experiência e vai dizendo para a pessoa, olha, eu posso você indicar o valor é X. Você começou com R$ 50, não foi, Aline? Foi. Hoje, galera, me permita, a sua sessão hoje está em quanto? 150. 150. Você está dizendo que você atende umas 10, 12, 13 pessoas por dia. Sim. Você trabalha quantos dias, Aline? De segunda a sábado. Segunda, sábado? Deixa Hum, eu botar aqui 6 dias, vezes. Vou botar 12, não estou nem 13. Vezes 12 dá 72. Vezes 150. Aline, claro, eu acho que tá aí tem pro bônus também, né? Que você coloca pro. tem. Tem Tá, muitos. mas aqui daria 10.800 por semana. Mas vamos colocar aí que seja. Você faz 5.000, pelo menos, sei lá, metade seja pro bônus, seja de graça. Você faz R$ 5.000 por semana, Aline? É por aí, professor. Você está falando que É, você que estava naquele quarto escuro, se esvaindo numa hemorragia, sem ninguém acreditar em você, sem perspectiva, passando dificuldade financeira. Hoje você está curada, hoje você está com esse sorriso lindo no rosto, e você hoje consegue faturar R$ 20.000 trabalhando no seu próprio horário e podendo atender em qualquer lugar do mundo, porque você pode viajar e continuar atendendo de um hotel se tiver internet, né? Você tem liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade no seu horário de tempo e então isso aí eu comprei. Falta só uma pergunta. hum. Eu lhe dei superpoderes e você se sente uma super-heroína? Por favor, seja muito franca em responder isso, porque isso é muito forte, é uma promessa muito forte. Sim, professor. Eu me sinto. E a cada feedback que eu tenho dos clientes, eu fico mega feliz, professor. Já chegou cada situação, cada história. Professor, eu já atendi pessoa que estava em prisão domiciliar, com tornozeleira, querendo tirar a própria vida. Comprou um mini curso, não conseguia, entrou na formação, não conseguia seguir porque não estava bem. Mandou mensagem: eu não aguento, eu vou acabar com minha vida. E hoje está muito bem, fez a formação, está vivendo a vida dela. Como me sentir, professor, uma super-heroína? O senhor entrega superpoderes, sim. Sou uma terapeuta de resultados. Não tenho dúvida disso. Que maravilha. Esse, gente, é o telefone da Aline, tá certo? Tá aqui na tela. Para você contratar os serviços dela, tá? Se você quiser, uma terapeuta espetacular. Só tem Obrigada. fila de espera, mas, gente, quanto melhor, melhor você é como terapeuta,
mais fila de espera vai ter e vale a pena esperar sim. Aline, eu quero lhe agradecer muito. Eu tenho o Ellison, que eu preciso entrevistar. Eu queria só que você ficasse um pouquinho no bastidor, tá certo? Porque Uhum. depois, no final, eu queria convidar vocês dois e fazer uma pergunta para vocês dois. Pode ser? Pode. Muito obrigado. Me aguarde só um Eu que pouquinho que eu vou agradeço. chamar agora o Ellison. O Ellison, eu vou tirar você da tela, viu, Aline? Só um pouquinho. O Ellison, amigo, tudo bem com você? Tudo ótimo, Jair. Boa tarde. Certo, você vai ter que falar só um pouquinho mais alto, viu? Tá bom. Meu amigo, como é que estava você? Como é que você estava quando a TRG lhe encontrou? Como é que foi isso, por favor? Então, professor, eu sou marcado por uma história assim de muitos conflitos familiares, né? Muitas situações de separação, de brigas, de bebedeiras, né? De ocultismo. E eu vim carregando essa situação toda ao longo de toda a minha vida, né? Até a vida adolescente, jovem e início da vida adulta, né, com uma série de transtornos emocionais e ali, de certa forma, transtornos esses que parecia que estavam camuflados dentro de mim, né? Meio que escondidos, vira e mexe, eles apareciam, mas eu ia tentando levar a vida, né, da forma com que eu conseguia. Até que, numa situação muito delicada relacionada a um Au- acontecimento, Aumente um pouco a voz. uma situação muito delicada, né, relacionada à minha família, né, um monte de conflitos, isso já tem pouco tempo, né? Eu já estava casado, eu sou casado, tenho 4 filhos pequenos, né? E em meio a isso, eu estava desempregado. Eu trabalhei numa empresa por 14 anos, na matriz eu trabalhei 10 anos e na filial trabalhei 4 anos. Tinha uma estabilidade financeira tranquila, né? E de repente eu fiquei desempregado com 4 crianças pequenas, né? E essa realidade, ela se configurou com os problemas familiares que eu estava enfrentando, né? Com a minha mãe, com irmãos, com separações, né? Vários acontecimentos, né? E fiquei assim muito desprovido financeiramente, né? Como eu falei, com 4 crianças pequenas e já devendo o mercado, né? Já tinha 4 meses que eu estava devendo o mercado, não tinha dinheiro para pagar e com vergonha, né, né, do dono do mercado, mas eu também tinha que fazer, né, compras, né, porque enquanto a gente é sozinho é uma coisa, mas depois que você tem uma família, né? E em meio a isso, eu, com esse monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, veio à tona, numa compulsão à repetição, né, num looping, veio um transtorno de ansiedade generalizado, né? Então eu comecei a ficar com medo de tudo. Comecei a ficar com medo, né, de sair de casa, eu comecei a ficar com medo de cumprir os meus compromissos de religiosos, né? E fiquei assim tranquilamente aí uns 2 meses. Até falei com você lá em Belo Horizonte, né? Muito ciúme, estava com um ciúme tremendo da minha esposa. E me lembro que eu fui chamado para dar uma palestra numa igreja e enfiei na minha cabeça que naquele dia eu iria morrer, que o carro ia capotar, que eu ia ser assaltado, enfim, eu fiquei só pensando negativo, né, com Você estava muita falta de em crise de ansiedade completa, só via ao coisas extremo. ruins acontecendo. Exatamente. E crise de ansiedade ao extremo, achava que fosse acontecer, né, o pior comigo. E aí, eu acho que é importante dizer isso, eu me lembro que eu fui ao mercado, né, para conversar com o dono do mercado, porque eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu tinha que fazer, né, mais um mês de compra. E eu tinha um carro, né, nós estávamos no auge da pandemia, tudo fechado, e eu não tinha outra opção. Eu não estava desempregado só por causa da pandemia, eu estava desempregado porque eu tinha sido mandado embora, né? E aí eu fui no mercado para oferecer o meu carro para o dono do mercado, né? E aí ele não aceitou, e naquele dia eu fui à igreja, né?
Foi à igreja, entrei na igreja e chorei muito, fiquei muito desesperado, não sabia o que fazer. E dentro da capela da igreja, eu abri a Bíblia e me foi dado um texto, né, do livro do Gênesis que dizia: não coma do fruto daquela árvore, porque eu tenho algo melhor para dar para você. Naquela ocasião, eu já tinha encaminhado 3 cartas para o responsável por aquela empresa, para ver se me aceitava de volta, né? Porque eu precisava trabalhar e foi assim, uma empresa que eu me identifiquei muito, né? Eu transitava com muita facilidade, tinha cargos importantes, eu resolvia muitas questões importantes, né? E eu estava ali, né, desejoso de voltar, né? E eu já tinha encaminhado cartas, né, o procedimento que funciona lá na empresa, né, nessa empresa, e eu já tinha encaminhado carta pedindo para eu voltar e meio que mendigando o retorno, porque eu estava numa situação muito delicada, né? E não obtive resposta. Pelo contrário, né? Foram respostas. As respostas que eu não tive foi o silêncio, né? Né, da empresa. E aí eu entrei dentro dessa capela e fiz a minha oração, mas uma oração de lamento, né? Uma oração de desespero. E aí me veio esse texto bíblico: não coma do fruto daquela árvore, porque eu tenho algo melhor para dar para você. Eu já logo associei, discerni que aquela árvore era aquela empresa. E que eu estava insistindo com uma coisa que não tinha cabimento, que eu estava sofrendo desesperadamente numa situação que não ia mais ter jeito, né? Até que eu tomei posse daquela palavra, né? Chorei muito, voltei para minha casa, guardei isso para mim. E aí no dia seguinte, se eu não me engano, um dia, 2 dias depois, a minha esposa estava aqui na minha casa, né? Lavando roupa. Eu cheguei da rua, né? Eu tinha ido na rua fazer alguma coisa. E eu nunca tive, até então, nunca tinha tido Facebook, Instagram, nada disso, né? E aí minha esposa me mostrou o vídeo. Alguém te falou que você deveria ser terapeuta? E se eu te falar que para você ser terapeuta, você não precisa ser psicólogo? Eu, naquela fase, professor, eu estava numa insegurança muito grande, com uma compulsão à repetição gigantesca dentro de mim. Então, eu estava com o ciúme da minha esposa aos montes, né? Eu estava associando situações relacionadas à minha esposa com o meu irmão na época, Nossa, exatamente por conta de um acontecimento que estava ocorrendo na minha família. E a minha esposa sofreu muito, né, nessa ocasião. E aí eu comecei a pensar e, ao mesmo tempo, achar aquilo estranho. Você está vendo o vídeo, né? Eu te falei isso, eu acho que é importante repetir aqui. Você está vendo vídeo com esse cara com um olho desse tamanho, né? O cara. E, e ela falou comigo: Edson, eu vi esse vídeo aqui, isso aqui tem tudo a ver com você. Essa pessoa aqui, esse terapeuta aqui é você. Você tem que fazer esse curso, né? E eu já tinha feito algumas tentativas de trabalho, tinha ido trabalhar com meu irmão como servente de pedreiro, tive, acho que isso eu não te falei, eu tinha tido um desconforto com ele, né? Logo depois dessa situação dessa empresa, e eu falei, eu preferi sair daquele trabalho para eu não, de certa forma, perder a amizade com meu irmão, eu preferi ficar desempregado, enfim. E aí, quando me veio a propaganda do minicurso, eu olhei aquilo e, num primeiro momento, eu fiquei extremamente, né, chateado com aquilo, porque eu falei, poxa, se minha esposa, em meio a tanto ciúme, se ela está vendo vídeos, né, com um cara com um olho desse tamanho, esquizoide, imagina outros vídeos que ela possa estar. Mas aquilo tudo estava, depois, né, depois do meu reprocessamento, eu fui entender isso. Imagina outros vídeos que ela não possa estar vendo. Eu estou perdido, eu estou ferrado, né? Mas aí, essa realidade, ela se configurou com aquele texto que me foi dado naquela oração que eu fiz.
não coma do fruto daquela árvore, porque eu tenho algo melhor para dar para você. E aí, professor, eu encarei, comecei a assistir o minicurso. A primeira aula do minicurso, eu chorei muito, muito, porque eu comecei a entender muita coisa. Eu comecei a entender por que muitas coisas aconteceram comigo, por que muitas situações, né, já estavam ocorrendo até aquele dado momento comigo. E no primeiro curso, ali no início do mini curso, eu já mergulhei. Eu falei, meu Deus está abrindo portas para mim que eu jamais imaginava, né? E aí acompanhei o mini curso, detalhe por detalhe, né? E depois que eu terminei de fazer um mini curso, num domingo como hoje, né, veio o convite para fazer o curso, né, do TRG. E agora, como é que eu faço curso se eu não tinha dinheiro nem para comprar, para fazer compra, nem para pagar as compras? Aqui no Rio de Janeiro, a gente usa uma expressão que diz: nós estamos vendendo o almoço para pagar a janta, né? Eu estava devendo o almoço, devendo a janta, devendo tudo. E eu agora não tenho condição de fazer, né? Aí eu coloquei nas mãos de Deus novamente. No período em que eu estava fazendo o mini curso, eu falei com a minha mãe, comentei com a minha mãe, né? E ela falou: olha, isso tudo tem a ver com você, né? As pessoas te procuram, as pessoas vão à sua casa para pedir conselhos, né? Eu faço um trabalho missionário já há 20 anos, 25 anos. E, e por que você não faz esse curso? Eu falei: não faço porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Minha mãe tinha me dado, Jair, naquela semana, algumas compras para eu trazer para casa. É como a Aline falou, são muitos detalhes, são muitas coisas que a gente vai, né, nossa memória vai atualizando. Minha mãe tinha me dado algumas compras para trazer para casa porque eu não tinha, né? E aí minha mãe falou: não, você tem que fazer esse curso. Eu falei: mãe, não tenho como fazer, né? Aí ela foi e falou assim: não, você faz a inscrição porque eu vou te ajudar a pagar o curso. Pronto. Aí eu fui atrás de cartão de crédito, né? Porque nem isso eu tinha direito para eu poder comprar o curso e comecei a fazer. Aí pronto. Aí ninguém me segurava, né? Aí, meu amigo, eu mergulhei mesmo, começava a estudar 5, 6 horas da tarde, porque depois um amigo, né, que trabalha com restauração de arte sacra aqui na cidade do Rio de Janeiro, ele me convidou para trabalhar com ele, para dar uma ajuda, né? Inclusive hoje de manhã eu falei com ele e aí eu comecei a fazer o que nós chamamos aqui de biscate, né? Para dar uma aliviada. Continue, eu vou só sair da tela para pegar um negócio. Continue contando, por favor. Tá certo, tá certo. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa de arte sacra e trabalhava de 8 até as 17 horas. E aí, quando chegava 17h30, 18 horas, a gente trabalhava em igrejas, né, para restauração de arte sacra. Geralmente ficava num hotel ou numa casa tal. Então, eu começava a estudar ali de 18 horas até meia-noite, 1h da manhã, estudando, e eu não conseguia parar de estudar. Sinceramente, eu não conseguia. Eu via as aulas, eu voltava, eu revia as aulas, eu passava as aulas, né, quando eu terminava de assistir, e eu fui engolindo aquilo, porque aquilo foi fazendo parte da minha história pessoal, né, da minha história de vida, né? E eu falei, e interessante que cada aula que a gente vai assistindo dos módulos, isso aconteceu muito comigo. Eu ficava pensando nas inúmeras pessoas que eu conheço que eu já sabia que eu iria ajudar, sabe? Eu ficava, meu Deus, isso que o professor Jair Soares está falando tem tudo a ver comigo, mas também tem tudo a ver com fulano, com ciclano. Cara, eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou realmente salvar vidas, né? E
E hoje? É porque eu vou ter que encurtar um pouquinho, porque senão Tá. a gente não vai conseguir. E hoje? Você arrebentou a boca do balão, você está salvando a vida, você salvou a sua vida, e hoje, Eu como está? salvei a minha vida, professor. Vou agilizar, vou adiantar. É, eu salvei a minha vida. Eu me formei terapeuta, TRG, peguei meu certificado, comecei a atender. Os meus atendimentos são 80% em consultório. Abri um consultório. Quando eu abri ali um Instagram e um Facebook, comecei a fazer a propaganda. Na primeira semana já apareceram 8 pessoas para eu atender, né? Eu comecei a atender nesse consultório, depois eu fui convidado para atender num outro consultório, numa outra cidade próxima. Depois eu comecei a atender uma menina de uma cidade no meu consultório, de uma terceira cidade no meu consultório. Ela estava com uma depressão muito profunda e eu comecei a fazer um reprocessamento com ela, né? Uns 2 consultas, 3 no máximo, não me lembro. E ela estava fazendo tratamento com psiquiatra e estava tomando sertralina, Ancitec, sabe, uma série de medicamentos graves, fortes. E aí ela foi no psiquiatra novamente, já com uma cara diferente. Ela foi de um jeito diferente, né, com um olhar diferente, com um semblante diferente, até que o psiquiatra falou com a mãe dela. Falou: olha, o que aconteceu? Né, os medicamentos atingiram essa fase? Aí a mãe dela falou: não, ela está fazendo terapia. Ela está fazendo terapia com um rapaz numa cidade aqui próxima. E aí o psiquiatra quis falar comigo, né? E aí entrou em contato comigo e falou: meu amigo, eu queria que você viesse aqui falar comigo. Eu ainda tinha, né? Eu estava no processo do meu reprocessamento, de certa forma, né? Eu ainda tinha algumas crenças limitantes. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Aonde foi que eu errei? E fui lá falar com esse psiquiatra e ele falou: é o tipo do psiquiatra gigante que não gosta muito de passar medicamentos, sobretudo para transtornos emocionais. E aí ele falou assim: eu gostaria de conhecer a terapia que você trabalha. Eu fui e expliquei para ele, né? No módulo cultural a gente aprende muito bem isso, né? E, e eu expliquei para ele como funciona a TRG e tudo mais e tal. Ele falou: meu amigo, você tem que vir para cá. Você tem que vir atender aqui nessa cidade, porque eu não gosto de passar remédio para as pessoas. E eu vi o que aconteceu com a fulana. A fulana chegou aqui no meu consultório de outra forma. E aí, encurtando a história, fui trabalhar numa outra cidade, né? Caramba. Depois eu comecei a atender uma farmacêutica, né? Encurtando. Essa farmacêutica insistiu muito que eu fosse atender no consultório dela, numa outra cidade. Hoje eu atendo, Jair, em 4 consultórios, atendo uma média de 50 a 53 pessoas por semana, tá? Paguei Caramba. todas as minhas contas em pouco tempo, comprei um carro novo, um dos sonhos que eu sempre tinha, yes, que eu sempre pensava, né, coisas que a gente guarda como pai, né, como chefe de Uhum. família, né, eu no caso, né, baseado na minha fé, eu sempre imaginava, meu Deus, como e quando eu vou conseguir comprar um carro para levar os meus filhos para conhecer o Santuário Nacional, que eu sou católico, né? Santuário de Aparecida. E lá também tem Canção Nova, tem outros lugares que a gente gosta muito de visitar. Os meus filhos não conheciam. A TRG me proporcionou isso em pouco tempo, Jair. Em pouco tempo eu comprei uma Spin, yes! Que Comprei dá uma todo Spin, mundo. 7 lugares, fui para o Santuário Nacional, ficamos lá quase uma semana, levei meus filhos para conhecer tudo que você possa imaginar no santuário, fomos para a Canção Nova, a TRG me proporcionou. Em pouco tempo eu paguei todas as minhas contas, comprei carro, fiz obra na minha casa e tem dinheiro guardado, pode acreditar. Meu amigo, eu tenho que cortar, eu vou colocar a linha aqui agora, porque a gente não tem tempo, já estamos com alguns minutos. Ó, gente, aqui está o telefone, está o contato do Ellison, tá certo? Terapeuta Ellison Clemente, 22 99293 7729. Printa a tela, tá certo? Se você quiser entrar em contato com ele, não volta o vídeo, porque ele vai ficar disponível alguns dias esse vídeo, então você pode voltar o vídeo, tá bom? Deixa eu colocar aqui a Aline. Só uma pergunta
que eu fiz para a Aline, não fiz para você. Eu prometi na última quinta-feira que eu iria dar superpoderes para que você fosse um super-herói, com a super-heroína, e que com essa profissão, se você fizer tudo aquilo que a gente orienta, você vai ter liberdade financeira, você vai ter liberdade geográfica, você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e quem vai mandar no seu horário é você. A pergunta é, Wellison, eu cumpri essa promessa com você? Todas as promessas que você manifesta no curso, comigo aconteceu. Você cumpriu todas as promessas e, às vezes, eu acho que elas vão além. Sinceramente, as promessas vão até além. Acho que nem você tem noção de como, entenda bem, como a TRG é uma terapia poderosa e que realmente ela alcança muitas situações. Com certeza cumpriu. Ótimo. Então, gente, para finalizar, Aline, o que você diria, do fundo do seu coração, para as pessoas que estão aqui agora, nesse momento, nos vendo, de verdade, porque são seres humanos que têm dificuldades, têm problemas, nós três já passamos por isso, a gente sabe o quanto é difícil. Tem algum de vocês que está com o som ligado, alguma coisa assim, não está dando um retorno aí, não sei se... Enfim. Aí, mas o importante é, nós já passamos por situações difíceis, e hoje a gente está aqui. E tem muita gente que está nos assistindo agora em situações muito difíceis, ou muita gente com muita esperança de que isso realmente seja a realidade deles a partir de agora. O que é que você, Aline, diria para as pessoas que estão diante da possibilidade de se inscrever na formação de terapeutas? Se você que fez o mini curso está aqui nessa live agora, não é por acaso, né? Com certeza tem algo muito especial aí dentro de você que pode estar naquela escuridão que eu estive um dia, que nós estivemos um dia. E essa luz precisa brilhar. A luz precisa vir para fora, clarear, iluminar a sua vida, essa escuridão ir embora. Seja o que for. Se você passou pelo abandono, traumas, você está aqui, está tendo essa oportunidade. Agarre essa oportunidade. Tudo que é prometido, que é cumprido. Você vai chegar lá, você vai conseguir e vai ter um certificado igual ao meu, com o selo do MEC. Olha isso, gente. Internacional. Você vai se ajudar, você vai se encontrar primeiramente, cuidar de você e o melhor, não vai ficar só ali. Você vai poder ajudar pessoas de todo mundo. Eu sou prova disso. Eu atendo o Brasil e mais 7 países, sem sair do lugar. Então, não tem limites. Basta você pegar essa oportunidade e acreditar que você vai chegar lá. Às vezes bate aquele sentimento de eu sou incapaz, não vou conseguir, por causa das crenças que você veio trazendo durante a sua vida. Mas fica tranquilo. Durante as aulas, durante o processo, essas coisas vão começar a se movimentar aí dentro de você. E como foi dito aqui hoje, você vai depois passar por um estágio com um anjo, você vai ficar novinho em folha, vai fazer uma limpeza, né? Vai fazer uma formatação aí na sua memória, né, professor? E vai seguir uma vida nova, prontinho para levantar voo e voar bem alto e ser muito feliz. Porque se tem uma palavra que eu deixo aqui hoje, é gratidão. E só mais uma coisinha para encerrar. Se dedique nos estudos, não pule etapa, né? Não pule etapa, tudo tem um processo. Para o café ser café, ele precisa ser colhido, aquele grãozinho vai ser limpinho, depois ele vai ser moído para depois ser café. Se pular a etapa, não vai dar certo. Então, façam todas as aulas, revejam, se dediquem, porque isso aqui tudo é muito sério mesmo. É cuidar de vidas, de pessoas que estão destruídas e que não pode se decepcionar mais. É acolher, é cuidar com muito amor, com muita paciência, com muito respeito, e ver essas pessoas passarem pela grande metamorfose, porque elas chegam dentro de um casulo, e quando saem, recebem alta, são borboletas. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Wellison, o que é que você diria para as pessoas que estão do outro lado, passando situações, inclusive, como você passou, desacreditado, com ataques de ansiedade, sem dinheiro, sem perspectiva, tendo a responsabilidade de ter filhos, enfim, o que você diria para as pessoas diante da possibilidade deles se inscrever, fazer a formação de terapeutas? Meus queridos que estão concluindo o minicurso,
eu não sei quais são as árvores que você tem buscado para fazer o seu ninho, mas comigo foi assim. Eu recebi de Deus uma promessa: não coma do fruto daquela árvore. Eu tenho algo melhor para dar para você. E Deus me deu. Deus me deu, Deus continua me dando, né, através do professor Jair, através da TRG, através desse exército maravilhoso que é a TRG. Persevere, não tenha medo, vai adiante, porque a TRG salvou a minha vida, salvou a minha família, salvou os meus filhos, o futuro dos meus filhos. Se você fez esse mini curso, como a Aline muito bem disse, é porque Deus tem uma promessa para você. Com certeza, Ele tem planos maravilhosos e Ele escolheu a TRG. Um dia o Jair foi escolhido e agora, através do Jair, um exército gigantesco, Brasil e além Brasil, está sendo escolhido. Não deixe de perseverar, não deixe de fazer o curso. Deus abençoe a todos vocês. Gente, muito obrigado do fundo do meu coração. Muito obrigado por ter. Que Deus abençoe vocês. Amém, Até mais. professor. Deus abençoe você também. Beijo. Gente, agora, depois de tudo isso que você ouviu, porque para mim isso era muito importante, que você ouvisse pessoas de carne e osso, pessoas além de mim, porque eu sou a pessoa mais entusiasmada da TRG, mas eu precisava que você ouvisse testemunhos de pessoas. E nós temos milhares de testemunhos assim, que é fantástico. Agora eu vou abrir as inscrições, mas antes, é óbvio, eu vou explicar o que é, como é que funciona, tá certo? Para que você possa ser terapeuta. Antes, eu preciso cumprir minha palavra, eu sempre cumpro aquilo que eu prometo. Está aqui o Pateta, que é o nosso mascote afetivo, a gente tem muito carinho por ele, e eu vou contar para você por que essa história. Olha só, o Pateta é o personagem mais pobre da Disney, inclusive ele tá remendado aqui, tá certo? E por que ele é importante? Porque eu vivia numa pobreza extrema, numa situação de violência, já comentei isso rapidamente na primeira aula. Eu eu apanhava na rua, apanhava dentro de casa, minha mãe apanhava, meus irmãos apanhavam, meu pai, até meus 7 anos de idade, ele era uma pessoa totalmente transtornada. Vivíamos numa situação de extremamente perigosa, uma favela, um local que os ratos passavam por dentro da nossa casa, enfim. E aí minha mãe me dava, eu estava na escola pública, eu levava um pãozinho, um pão francês com margarina, né? E ela me dava, não sei como ela conseguia, o que seria hoje 50 centavos. E 50 centavos é para comprar um chuchu, um chup-chups, um dudu, um din-din, para eu poder comer com aquilo, né? E aí eu não fazia isso. Eu comia o pão seco, pão puro, né, com margarina, e guardava. Porque eu guardava os 50 centavos da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Quando era no sábado, era o dia mais feliz da minha vida. Porque eu pegava os R$2,50 a valores de hoje, né? E eu ia comprar um gibi. E o meu sonho era comprar um gibi novo, com um almanac Disney dourado, a capa dourada, tudo. Mas eu não tinha dinheiro para aquilo, porque seria R$7, R$8, digamos. Eu não tinha dinheiro. Então, o que acontece? Eu comprava o gibi usado, sem capa. E eu comprava 2, 3 os gibis usados. Ia para casa ler. E quando eu chegava em casa, determinado dia, lendo, eu não tinha nem roupa, eu tinha 2 roupas, mas tinha uma caixa de fogão cheio de gibis usados, né? E aí eu ficava lendo e relendo o tempo todo, era meu passatempo. Aí, determinado dia, eu vi um personagem, uma historinha do Pateta, e o Pateta comia um amendoim e se transformava no super Pateta, no super-herói. Naquele momento, a mensagem para mim foi: peraí, quer dizer que no meio da pobreza que eu vivo, da miséria, de tudo que está me faltando, eu posso um dia ser um super-herói e tirar minha família dessa miséria, dessa violência, da fome, de tudo isso? Você tem noção da força que isso teve para uma criança, da esperança que teve para uma criança de 7 anos de idade que só tinha tido contato até ali com miséria, com morte, com violência, com fome, com escassez? Imagina. Corta o tempo. Nós temos hoje uma filial em Lisboa, em Portugal, na Europa. E aí, há alguns anos atrás, eu fui lá para resolver algumas questões e resolvi dar um pulo na Euro Disney. E quando cheguei na Euro Disney, passeando,
De repente eu me vejo de lado da estátua do Pateta. Aí pedi para Ana Maria, que é a nossa diretora, bater uma foto. Quando ela bateu a foto, me veio um insight. Peraí, o Pateta é o mesmo Pateta daquela história que eu tinha esquecido completamente. E aí fez sentido porque eu sempre disse, olha, nós fazemos parte de um exército. E eu vou te dar superpoderes para que você seja um super-herói para mudar a sua vida, a vida de todas as pessoas que te procurarem. Gente, é por isso que o Pateta faz todo sentido para a gente, porque ele tem uma maneira, inclusive, muito leve de ver a vida, muito divertida, e é assim que a gente pretende viver sempre. Então, a TRG é aquela que pode trazer com simplicidade a possibilidade de você virar um super-herói, uma super-heroína, porque, como disse a Aline, como disse o Ellison, nós vamos te dar superpoderes nessa formação. Ok, gente? Então, explicado o Pateta, vamos explicar a formação. A nossa formação. Gente, importante, olha, nós informamos a você que você vai ganhar um certificado do minicurso. Então, esse certificado do minicurso será enviado no grupo do WhatsApp, no Facebook, também por e-mail, nessa segunda-feira às 14 horas, tá bom? Então, não saia do grupo, porque lá no grupo é que você vai ver o link para você emitir o seu certificado de participação no minicurso. Combinado? Pronto. Agora, já que a gente falou disso, vamos falar de certificado de formação. A nossa formação você vai fazê-la de acordo com o seu tempo. Você vai fazer online, basta um celular para você fazer. Se você assistiu esse mini curso no celular ou no computador, o que for, você vai fazer o curso todo do mesmo jeito. Não precisa se preocupar com isso. As aulas estão gravadas. Você vai assistir e reassistir elas a hora que você quiser, no ritmo que você quiser. O Ellison e a Aline assistiram em tempo recorde. Por quê? Porque eles conseguiram tempo e estavam com muita dor e queriam sair dali. Mas de 2 a 3 meses, em média, você consegue terminar, se você se aplicar. As aulas são boas, são agradáveis, como você viu no minicurso, tá certo? É normal as pessoas dizerem, nossa, eu não canso de escutar as aulas. O que me deixa feliz, mas extremamente entusiasmado, porque a gente está conseguindo passar com simplicidade o conhecimento. Quando você termina de imprimir o seu certificado, quando você terminar o curso todo, automaticamente vai aparecer um botão lá para você fazer o download do seu certificado, ok? A partir desse momento você já é terapeuta. Você já pode atender, já pode ganhar dinheiro, já pode abrir consultório, já pode fazer tudo que você quiser, ok? Agora, como funciona essa outra parte? Esse certificado que você vai receber vai ser provisório. Significa que tem alguma limitação? Não. Ele só é provisório porque por 12 meses a gente vai ter um encontro ao vivo com você para te dar mentoria. Então, durante 12 meses, a gente vai te dar informações para que você possa ficar muito seguro. E aí, depois de 12 meses, a gente vai pedir uma documentação para você, que é um comprovante de residência e sua identidade, etc. Por quê? Porque a gente vai pegar toda essa documentação, conferir, mandar para a universidade manda para o MEC, isso é registrado e tombado no MEC, tudo que você assistiu, tudo que você teve, e aí você vai receber o seu certificado definitivo em casa, sem precisar fazer nada. Ou seja, a partir do momento que você se forma, você já é terapeuta, durante 12 meses o certificado é provisório, para a gente trocar pelo definitivo depois de 12 meses. Você não vai precisar pagar mais nada por isso, tá certo? Não tem pegadinha, não. A gente só vai te mandar porque a gente tem um compromisso com o MEC. E a gente te manda o certificado do MEC, com selo do MEC. Ok? Já disse isso. Quando você termina a formação, você automaticamente vai estar habilitado a fazer parte do TRG Club. E o TRG Club é uma área em que você vai encontrar um anjo para ser tutelado dele. Ou seja, você vai ser atendido por alguém que já terminou o curso antes. Então, vocês dois vão fazer estágio. Ele vai te ajudar a você se libertar de todas as dores que você tiver, emocionais. E aí, o que acontece? Depois disso, você está livre para atender pessoas. Você pode até atender antes, porque nem todo mundo precisa de terapia, vamos combinar, né, gente? Mas fica a seu critério. Mas ali você tem todo o suporte. E você pode atender outras pessoas para praticar. Combinado? Agora, a gente vai colocar aqui na tela algumas informações importantes para até ficar mais didático, para eu explicar tudo para você. Outra coisa, veja, o certificado registrado pelo MEC. Você tem um suporte exclusivo comigo e com a equipe. Isso é importante, gente, porque você tem um suporte técnico para qualquer dúvida que teve, de pagamento, de conexão com a internet, de assistir a aula, é o suporte técnico. E você tem um suporte didático. E no suporte didático, você tem uma pessoa, tem uma equipe que vai tirar suas dúvidas. Qualquer pergunta que você tiver, que você fizer lá, olha,
como é que eu atendo isso? Eu fiquei com dúvida daquilo. Você vai receber a orientação ali. Então, você tem suporte para você ser o melhor terapeuta possível. Além disso, você vai ter o atendimento entre os alunos, né, de anjo terapeuta no TRG Club. Você vai fazer parte da comunidade de terapeutas. Você vai ter 12 encontros de mentoria ao vivo comigo. E você vai ter uma coisa. Nós temos um canal no Telegram, que é o meu canal, o canal do professor Jair, e temos também um outro canal de depoimentos. Nesse canal, a gente pega depoimentos das pessoas verdadeiros, emocionantes. A gente só tira os dados de identificação para ninguém saber quem foi a pessoa. E a gente formata isso e coloca uma imagem que a gente paga pelos royalties de uso dessa imagem. E a gente disponibiliza para você. Você só precisa copiar aquilo e colar no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social. E colocar embaixo, se você se interessou, entre em contato comigo. Pronto. Ou seja, a gente dá também todo o material para que você tenha um Instagram lindíssimo e possa ter também muitos clientes. Se bem que a maior fonte de clientes seu vai ser quando você começar a atender pessoas. Porque todo mundo vai querer chamar outras pessoas, chamar quem ele ama, um pai, um filho, um marido, um irmão, para ser atendido por você. É normalmente assim que acontece com o terapeuta TRG. Uma pessoa que você atende chama 3, 4, 5, 6 e a coisa cresce rapidamente. Tá certo, gente? Além disso, só para terminar e abrir as inscrições, né, e dizer o valor, quando você terminar de assistir às aulas e ser terapeuta, e tiver o seu certificado provisório já, você já pode se inscrever no conselho. Aqui tem, deixa eu tirar aqui o CPF, tem, aqui é uma das pessoas, a Juliana, aqui você pode ser membro do Conselho Internacional da TRG. Essa é a sua carteirinha de identificação, e no verso, inclusive, tem um QR Code, ó, que se a pessoa, você pode mostrar a qualquer pessoa, a pessoa aponta o celular e vai direto para o seu site com os seus dados, mostrando que você é terapeuta certificado internacionalmente pela TRG, no Conselho Internacional da TRG. Agora, isso aqui, gente, paga uma anuidade, da mesma forma que tem um Conselho Federal de Psicologia. Você é obrigado a estar ali? Não é obrigado. Mas a imensa maioria das pessoas que se formam terapeutas vão para lá. Por quê? Porque o Conselho também te dá um monte de vantagens, inclusive te dá uma plataforma, logo a gente está inaugurando, acho que a partir de... Enfim, já deve, até quando você escutar esse vídeo, já deve ter inaugurado, para que você possa atender pessoas por uma plataforma incrível, fantástica, em que você atende as pessoas através dela. E aí você vai saber mais durante as mentorias que eu vou te dar. Ok, gente? Então, são essas informações. Acho que eu não esqueci mais nenhum detalhe, porque eu não quero me alongar aqui. E agora a gente vai abrir as inscrições. A primeira coisa que você imagina é que uma formação de terapia dessa, com essa estrutura. E eu nem falei, gente, que nós já temos 2 livros publicados, né, com a TRG, de alunos, inclusive, tá certo? E nós estamos lançando mais 5 livros nos próximos meses, mais 5. Mas, vamos lá. Você deve estar imaginando. O valor disso deve ser uns 15 mil reais. Normalmente, muita gente pensa nisso, porque a média de uma formação dessa. Você tem todo o suporte e você pode mudar a sua vida de forma efetiva. É claro que a gente vai fazer isso. A gente não vai vender essa formação nem por 10 mil. Menos do que isso, 8 mil. 6 mil também não é o que a gente quer. Já imaginou se ela fosse menos de 5 mil? E se essa formação fosse menos de 4 mil reais? E se essa formação fosse menos do que isso? E se essa formação, a gente vai colocar o preço aqui agora para você, se essa formação você pudesse ter a formação de terapeuta por apenas 12 parcelas de R$ 299,70, gente. É isso. 12 parcelas de R$ 299,70. Menos de R$ 300 para você ser terapeuta. Menos de R$ 10 por dia. A imensa maioria dos nossos alunos, isso não é uma promessa, tá, gente? Isso não é uma promessa. Isso é uma observação. A imensa maioria dos alunos que se dedicam, que realmente que estudam, que terminam a formação na média, que é em torno de 3 a 4 meses, já começam a pagar a mensalidade com um cliente. Um cliente só. Porque se você cobra R$ 100, você no mês já tem R$ 400, tá certo? Enfim, é somente isso. Se você for pagar à vista, você tem R$ 2.997, ou seja, fica até um preço melhor, inclusive. Então, 2.997 ou 12 de R$ 299,70, tá certo? E aí, ainda a gente tem alguma coisa aqui para te dizer.
Se você pagar no cartão de crédito, tá certo? Se você pagar no cartão de crédito, você vai ter direito ainda a algumas coisas. A gente tem tem uma coisa que eu esqueci de falar, gente, aqui para você. A questão do boleto parcelado. Veja, você pode pagar no boleto, não precisa ser no cartão de crédito, não. Você pode pagar no Pix, você pode pagar no cartão de crédito, ou você pode pagar no boleto parcelado em até 12 vezes. 12 vezes você pode pagar no boleto. Então, é para facilitar realmente a tua vida. Agora, veja, nós precisamos fazer publicidade. E YouTube, Facebook, Instagram, etc., eles querem que a gente pague à vista. Então, a maneira de a gente estimular você a pagar no cartão de crédito, porque no cartão de crédito ou pagando em Pix, a gente recebe o dinheiro mais rápido, tá certo? Você continua pagando do seu jeito e a gente recebe mais rápido. Se você pagar no cartão de crédito de uma vez e no Pix também uma vez, e se você pagar parcelado no cartão de crédito. Então, a gente recebe esse dinheiro, a gente tem como pagar ao Facebook, Instagram, YouTube, e a gente continua investindo em publicidade para mais pessoas fazerem parte desse exército. Então, como uma maneira de a gente estimular isso para você, a gente está fazendo uma promoção. Se você pagar no cartão de crédito, seja parcelado à vista ou no Pix, a gente vai te dar uma coisa que eu acho fantástica, que é a mentoria da prosperidade. Lá você vai entender, eu vou te mentorar, você vai ver todo o passo a passo de tudo que eu fiz para ter prosperidade hoje, para alcançar todas as minhas metas financeiras na vida, e você vai ver como os alunos fizeram para bater todas as suas metas financeiras e terem prosperidade, não só financeiramente, mas na vida toda. A Mentoria da Prosperidade é um verdadeiro best-seller, todo mundo adora. Todo mundo que fez adora. Então, se você tiver interessado em prosperar além de tudo isso, então você pode pagar no cartão de crédito. Pode ser parcelado, inclusive, à vista ou no Pix, e você vai ter direito à Mentoria da Prosperidade. Então, gente, tá aqui, vamos colocar o valor de novo para deixar bem claro. As inscrições estão abertas nesse momento e você vai receber no seu celular. A gente vai começar a mandar agora o link para que você possa se inscrever e você ser um terapeuta. Agora, eu preciso dizer uma coisa. A gente precisa cuidar de quem chega. E as vagas não são ilimitadas. Elas precisam ser limitadas. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas que a gente vai poder atender. Portanto, garanta a sua vaga. Porque, pela nossa experiência, rapidamente se esgotam as vagas que a gente abre, porque é a capacidade que a gente tem de absorver essas pessoas e dar toda a atenção. Você vai ter que vai ser recebido, vai ser orientado, vai ser explicado, vai ter todo o suporte. Nossa jornada começa agora. Então, a gente precisa realmente ter uma limitação de vagas. Portanto, corra para você não ficar de fora e aproveite a possibilidade, porque a gente quer que você faça muito parte desse exército, se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, tá tudo bem, mas se fizer sentido para você, que você possa caminhar conosco, comigo, com a Aline, com o Joelson, e você possa mudar a sua vida. Estamos enviando para você agora o link para que você possa se inscrever e ser um terapeuta de resultados. Eu, carinhosamente, aguardo você. Muito obrigado por tudo. E só um lembrete, nesta segunda-feira, às 20 horas, a gente vai estar aqui de novo para tirar dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, participa, porque eu vou tirar qualquer dúvida que você tiver. E deixando bem claro, qualquer pessoa pode ser terapeuta. Não importa se você nunca foi numa escola, não importa. Você pode ser terapeuta com muita gente. Não sei se eu já falei. Nós temos um caso de um rapaz que ele era catador de latinhas. Ele nunca tinha ido a uma escola. Ele aprendeu a ler com a mãe. E aí ele começou a fazer a formação. E hoje ele ganha muito mais do que diretores de empresa. Basta fazer o que a gente mostra de forma séria e com muito respeito e com muita ética. Tá bom, gente? Então, que você possa escutar o nosso chamado, porque a gente está aguardando você. Um grande abraço e nos vemos na formação.